Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, na última aula eu expliquei um pouco sobre como funcionava a herança e no finalzinho dela eu comentei sobre um tópico muito importante, que foi as interfaces. E um conceito muito importante das interfaces é que elas são bastante utilizadas na abstração, que é o que vamos ver na aula de hoje. E como funciona a abstração? Ela é basicamente uma forma de você conseguir esconder detalhes irrelevantes, entre aspas, da aplicação final. Podemos pensar na abstração de uma forma prática. Digamos, você sabe que o carro que você tem, ele tem ali as funcionalidades de frear, de acelerar, de ligar o pisca-alerta, por exemplo, mas você não sabe como isso tá feito debaixo dos panos. Você não sabe, pelo menos as pessoas comuns não sabem como isso é implementado, como é construído isso dentro do carro. Ela apenas sabe que tem aquela funcionalidade e que aquilo funciona, ela consegue usar. Esse é o conceito de abstração, é você esconder esses detalhes e mostrar a parte que realmente importa. Nós podemos trazer esse exemplo dos carros para construir algo prático. Bom, antes de irmos para a construção de um conceito de abstração, eu vou revisar ali o que eu expliquei na última aula sobre como funcionam as interfaces. E o que são as interfaces? As interfaces nada mais são do que uma. Bom, agora que eu construí aqui uma interface, as interfaces nada mais são do que um contrato assinado por uma classe dizendo que ele vai implementar aqueles métodos que foram definidos dentro da interface. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, seguindo o mesmo conceito dos carros, né, da aula anterior, para ficar mais fácil, e seguindo o que eu acabei de falar também, nós temos uma interface iCar. Nela nós vamos criar os nossos métodos, mas não vamos fazer a implementação de nenhum deles. Essa implementação ela vai ficar responsável pela classe que está herdando essa interface. Por exemplo, aqui nós temos a iCar. Por padrão, todo carro ele tem um método, no caso, ele tem a funcionalidade no carro de acelerar. Isso é uma funcionalidade padrão do carro, todo carro acelera. Outra coisa, todo carro freia também, outra funcionalidade padrão. Você pode perceber que em nenhum momento a gente veio aqui, abriu e fechou chaves e começou a fazer uma implementação. A gente apenas falou, olha, esse método existe. A gente não veio aqui e implementou a funcionalidade dele. Isso é um conceito bem importante, que é utilizado da abstração. Por exemplo, quando formos criar a nossa classe lá, vamos dizer que a gente vai criar uma classe Toyota. E essa classe ela vai herdar nossa interface. Na hora que a gente criou a classe, pode perceber que a gente já tomou um erro, na onde nossa classe não está implementando os métodos que são obrigatórios dentro de iCar. E essa é uma funcionalidade bem interessante das interfaces, no qual ela te obriga, por forma de um contrato, que essa seria a definição de uma interface, ela é um contrato que obriga as classes a implementarem seus métodos. Bom, isso significa que, para conseguir fazer essa classe ser utilizável e parar de retornar esse erro, a gente tem que implementar os nossos métodos. Mas qual é a vantagem de utilizar esse conceito de abstração? O conceito de abstração ele vai ser bem interessante quando no próprio exemplo do carro aqui, nós temos classes que precisam implementar a mesma coisa, mas de formas diferentes. Aqui nós temos, por exemplo, uma propriedade, vou colocar como speed mesmo, que é mais simples de explicar. Definimos os gets e os sets dela aqui, para poder acessar e trocar os valores dessa propriedade. Enfim, um exemplo clássico disso. Ah, mas para que eu vou usar a abstração? Bom, a gente tem um carro que a gente tem um Toyota. Digamos que o Toyota ele aumente a velocidade do carro em 30 metros por segundo, por exemplo. Se a gente for para um Honda em vez de um Toyota.
ele pode muito bem outra, ter outra velocidade. Até porque são carros diferentes e eles aceleram em velocidades diferentes. E aí que entra a utilidade da nossa interface. Nós poderíamos muito bem só ter criado uma classe diretamente, criado a classe Honda e a classe Toyota e ter implementado esses métodos, até porque, de certa forma, nós estamos criando eles do zero, mas aí a gente já está infringindo ali, a gente já está quebrando os conceitos de programação orientada a objetos que foca em basicamente organizar nosso código, manter ele limpo, sustentável e o reutilizável também. É por isso que nós utilizamos esses conceitos como abstração, polimorfismo, encapsulamento e herança. Porque a gente pode muito bem só sair implementando classe a rodo aqui, classe Toyota direto, classe Honda direto, e criar esses métodos dentro da própria classe. Ia funcionar do mesmo jeito. A gente ia conseguir instanciar um novo objeto aqui dentro da nossa main normalmente. Mas isso foge dos pilares que organizam o nosso código, né? Regem o código bem estruturado ali em linguagens como C Sharp, que é o exemplo aqui, ou Java. É por isso que criamos as interfaces, as classes abstratas e outros conceitos para poder garantir que essa organização se mantenha. Além disso, quando criamos uma interface, como eu tinha explicado anteriormente, a gente vai estar forçando a implementação. Então a gente garante que classes que precisam daquela implementação vão ter ela ali. Então a gente está dando essa garantia de que isso existe dentro da classe. Acredito que o conceito de abstração seja isso, ele é bem simples e interfaces também. O único ponto que eu gostaria de levantar aqui, que eu comentei na última aula, foi sobre a diferença entre herdar classes e interfaces. Na última aula eu comentei sobre como uma classe em C Sharp só pode herdar uma única classe pai. Então, por exemplo, se tivéssemos uma classe carro, não poderíamos ali ter uma classe carro e uma classe, por exemplo, navio herdando aqui, sendo herdada pelo Toyota. Mas isso é diferente para as interfaces. Nós podemos ter, por exemplo, aqui um iTest. Nós podemos fazer isso. Então isso quer dizer que uma classe ela pode herdar uma única classe e múltiplas interfaces. Isso dá uma vantagem para a gente de fazer implementação ali de propriedades e de diferentes métodos. Bom, foi isso a aula de hoje. Ela é bem mais simples do que a herança, ali tem bem menos coisa para explicar. E acredito que seja isso por agora. Caso você tenha alguma dúvida em relação a como funcionam as interfaces, como funcionam aqui a questão do conceito de abstração, eu vou deixar na descrição também as referências aí que eu utilizei na construção desse exemplo. Ou você pode colocar aí nos comentários. De qualquer forma, dê uma lida nas referências, né? Porque é bem importante. E é isso. Não dê mais. Se precisar, pode deixar aí nos comentários. E até.